E aí galera, tudo bem? Eu sou a Sandy. Eu sou o Marildo. E hoje é mais um novo vídeo do canal. Em clima de Halloween. E o projeto de hoje é um fantasma que a gente fez em clima de Halloween. Inicialmente a gente queria um projeto com iluminação. E aí veio a ideia do fantasma, né? Pra ficar nesse clima de Halloween. E a gente foi agregando coisas nele durante o nosso processo de criação, digamos assim, de projeto. Uma das ideias é que ele tivesse som, então a ideia é que ele desse um susto na hora que você chegasse, né, se aproximasse dele, ou ativasse ele. A gente comprou um gravadorzinho, porque eu queria que esse susto fosse dado pelos nossos filhos. Então a gente vai gravar a vozinha deles assustando a gente, e depois o fantasminha que vai fazer esse som quando a gente ativar ele lá. Também teve a ideia da iluminação. Isso, teve a ideia de ele acender também. E aí a gente juntou todas essas ideias que foram surgindo do som e etc. E montou um projeto que a gente achou que vai ficar bem legal, que vai ser bem interessante, assim. Qual que é a ideia geral? Vamos lá. Primeiro, ele vai ter um sensor de movimento, e aí quando as pessoas se aproximarem, ele vai executar toda a tarefa dele. O que ele vai fazer? Ele vai emitir um som, tá? Pra assustar. Que som que é esse? A gente comprou uma plaquinha, né? Que a gente pluga lá no Arduino, que vai ser vai controlar esse projeto também, o Arduino Nano. E aí tem a possibilidade da gente gravar os sons, mas não é que a gente vai mandar o som gravado, né? Você consegue lá dar um sinal pra ele e ele gravar o som no momento. Então a nossa ideia é usar as crianças, né? Os nossos filhos mesmo pra gravar o som. E aí quem tiver o projeto em casa, a mesma coisa, né? Consegue gravar o som do próprio filho ali assustando. Acho que vai ser uma brincadeira bem legal. Lembrando que não precisa ser as crianças, né? Sim, pode ser qualquer som que qualquer vocês um. quiserem. A gente tá usando o nosso caso de exemplo, né? Sim. E aí, legal. Então, detectou o movimento, ele vai fazer isso. E também vai acender. Só que aí, só acender, a gente ficou meio tipo, vai acender e tal. Então, a gente foi uma ideia além. Falou, pô, vamos pôr lá um LED RGB. Pra quem não sabe, o LED RGB você controla a cor que você quer. E aí, surgiu cada ideia que surge é uma parte legal, né? Acrescenta ao projeto e surge um problema junto. E aí, surgiu o problema. Como que vamos controlar esse LED RGB? Vou ter que pôr botão? Como que a gente vai controlar a cor? Como que a pessoa vai escolher a cor, né? E aí, surgiu uma ideia de controle. Vamos usar um controlinho, pôr um controle for vermelho e tal. Não sei se vocês já viram um controlinho parecido com aqueles que vem em fita de LED colorida que você escolhe. E aí, né, discutindo isso, pesquisando o que a gente ia usar, surgiu uma outra ideia que a gente achou super legal, que é a que a gente vai fazer, né? Ele vai ter um sensor na frente e aí ele vai clonar a cor do objeto que você colocar na frente dele. Então a gente vai dar um comando para ele, colocar um objeto ali de uma determinada cor, dar um comando para ele e ele vai clonar aquela cor. A hora que ele acender, ele vai acender da cor que você clonou por último. Então vai ter um comandinho ali para você dar. Agora a gente vai ter que fazer uns testes. A gente grava os vídeos em desenvolvimento. Exatamente. Né? Então esse sensor que eu estou usando, ele também detecta os gestos. Eu vou ver se ele funciona bem. Se ele funcionar bem, a minha ideia é usar o próprio gesto ali de passei a mão da esquerda para a direita, ele vai gravar a cor. Passei a mão da direita para a esquerda, ele vai gravar o som. Então a minha ideia é usar isso. Vamos ver se vai funcionar, senão a gente altera e coloca um botãozinho, alguma coisa assim para dar esse start na gravação da cor e na voz também. Né? A ideia é essa. É bom você falar sobre isso porque normalmente os projetos não são como a gente fala aqui no início. Exatamente. Pode acontecer muitas alterações. Lembrando que no caso desse projeto a gente pensou nele bem pensadinho antes de começar a gravar a introdução aqui do vídeo. Aí o problema, o detalhe que a gente viu foi esse, que pode acabar mudando no decorrer, mas projetos assim são sempre projetos. Então, de repente, surge um problema na hora de imprimir, na hora de fazer alguma coisa, a gente percebe que tem que mudar algo, e aí ajusta e não tem o que fazer, acaba mudando um pouquinho da ideia inicial aqui pro transcorrer. Mas a gente vai passando tudo pra vocês aí, só ficarem de olho. Lembrando que quem quiser ficar mais de perto de olho, acompanha a gente no Instagram, porque lá a gente posta os stories lá de todo o acompanhamento do projeto em tempo real. Então, quem acompanha no Instagram sabe de antemão já o que a gente tá fazendo, porque tá acompanhando por lá. Fechou? Isso mesmo, não perde. Bom, estamos aqui hoje com mais um projeto, dessa vez o projeto de Halloween, e a Sandy deu aval, então a gente está iniciando tudo agora. Qual que é a ideia, pessoal? É um fantasminha, tá? A ideia dela é um fantasminha, vou falando por partes aqui. Inicialmente, o fantasminha, vamos pensar, o fantasminha tem que ser meio transparente porque ele vai acender e aí vai ficar de uma determinada cor. Então, o circuito provavelmente vai dentro dele, ele tem que ser mais ou menos o tamanho desse, a gente achou esse aqui legalzinho, isso aqui é de um brinquedo que era, acho que da Sandy, algo assim. E aí eu vou me inspirar nesse aqui e em algumas outras inspirações que a gente achou na internet, que a gente achou legal, né? Algumas outras imagens aqui que a gente achou bacanas que a gente vai usar aqui como inspiração. Qual que é a ideia? Então, iniciando aqui, vamos criar um projeto novo aqui no software de desenho 3D. Eu vou ter um sensor de presença, a minha ideia é que esse sensor de presença seja o olho do fantasminha. E eu quero que ele seja um pouquinho mais alto que esse aqui, é muito baixinho, então esse aqui, tem quase 80, eu quero fazer ele aí com mais ou menos 110 seria suficiente. De um formato até parecido com esse, acho que fica interessante. Basicamente, o fantasminha tá feito, e aí toda a eletrônica tem que estar na base. Então, chegou a hora de fazer a base. E a base é a parte que revela o segredo
segredos, né? O que eu vou precisar pôr na base? Um Arduino, então eu vou usar um modelo Nano, que também vai resolver para mim nesse projeto. Um carregador de bateria, uma bateria de lítio que não tá aqui, mas é igual ao do projeto do Homem-Aranha, depois eu vou pegar ali a bateria. Um sensor de presença e uma plaquinha aqui que é responsável por gravar som e reproduzir, né? Então eu tenho um alto-falante e uma plaquinha. Então tudo isso aqui tem que caber na base, então a base tem que ser proporcional aí para caber todos esses itens aqui de alguma forma, né? Então eu vou começar a bolar aí como que eu vou fazer essa parte agora, fechou? É isso aí, o projeto em 3D do fantasma tá pronto e agora a gente vai para a parte do fatiamento e impressão. Eu vou pegar o arquivo aqui, nós vamos importar um projeto. O projeto todo dele tá pronto, mas eu vou mostrar para vocês o fatiamento do corpinho. Bom, o fantasma tá deitadinho, mas a gente vai ajustar ele porque a gente vai imprimir ele de pé. Então vamos dar um giro aqui, um giro de 90 graus. O que a gente vai precisar fazer? Dentro do fantasma tem um encaixe que é para encaixar o suporte dele no fantasminha, no corpinho, digamos assim, do fantasma. Então, a gente vai precisar criar um suporte na hora da impressão para esse quadradinho aqui ele não cair e imprimir no nada. Então, como vocês podem ver, ó, tem um quadradinho ressaltadinho para fora. Aí eu vou vir aqui com o pincel de suportes, tá pintadinho ali. Vamos lá na hora de fatiar suportes para apenas reforçadores de suportes, que foi o que eu fiz com o pincel. Vamos lá, fatiar agora. Lá dentro ele vai ter um suporte que é todinho para segurar aquele quadradinho que tem na parte de cima. Como ele é ressaltadinho, se eu não fizesse isso, ele cairia. Agora eu vou iniciar a impressão. A gente comprou um filamento especialmente para esse projeto. A gente comprou pensando nesse projeto, óbvio que a gente vai utilizar ele em outras coisas. Ó, ele é um filamento que ele é transparente. Então a gente comprou ele transparente porque a gente quis dar um efeito dele assim, para ficar mais legal, como vai acender um LED dentro dele, né, LED colorido. Então a gente quis dar um efeito melhor para ele. Então eu vou colocar ela aqui na impressora e vamos iniciar a impressão. A parte eletrônica até que foi tranquila, a gente teve dois problemas. O primeiro foi relacionado ao som em si, né? A plaquinha de som, esse modelo que a gente pegou, ela tem um som muito baixo, por natureza. Então a gente precisou acrescentar um amplificador entre a plaquinha e o alto-falante para poder amplificar o som aí e a gente conseguir ouvir ele de uma maneira legal. Tirando isso, a gente colocou o amplificador, resolveu, ficou legal. O outro não chega a ser um problema, mas a parte mais complexa tirando isso é o LED RGB. O LED RGB que eu utilizei foi um LED de anodo comum. Então, ele tem o positivo comum e você manda o negativo para cada uma das cores. O LED RGB ele é um LED que tem 4 pernas, é como se fossem 3 LEDs, um vermelho, um verde e um azul, independentes, mas dentro do mesmo invólucro. Então, ele tem uma perninha ali que seria o positivo, né? Que é comum a todos, e aí você vai mandando o negativo para eles. Para poder controlar um LED RGB, o que você tem que fazer? É variar a tensão ali para poder controlar o quanto de verde, o quanto de vermelho, o quanto de cada cor, né? Para poder fazer a mistura. E aí, como a gente ia usar no projeto 6 LEDs, a saída do Arduino direto não consegue alimentar 6 LEDs, né? A corrente ia ser maior do que ele consegue fornecer. Então eu precisei pôr um transistor ali para controlar, para ficar mais fácil ali o circuito, eu optei por um transistor do tipo NPN. Aí o transistor NPN junto com o LED de anodo comum, aí eu consigo controlar com o sinal positivo mesmo do PWM do Arduino. A saída PWM do Arduino é uma saída analógica, então ela faz uma forma de onda quadrada que simula um sinal analógico. Então a gente precisou montar esses 3 transistores ali, calculei os resistores e tudo mais, então essa foi a parte um pouquinho mais complexa, digamos assim, né? No restante foram sinais, igual eu falei, digitais, a gente simplesmente trabalha recebendo ali um sinal, um pulso quando ele detecta movimento, e a plaquinha também, a gente envia um sinal para ela quando quer fazer a gravação e recebe um sinal de volta quando e aciona um outro sinal depois quando você quer dar um play na gravação. Então tudo isso era bem tranquilo. A placa que detecta aí a luz, as cores, né? Ela usa uma comunicação ali I2C, né? E 2C. Então ela comunica diretamente com o Arduino. Você só manda comandos para ela, basicamente, né? Já tem uma biblioteca dela, então foi tranquilo também fazer a conexão com ela. A única coisa que não deu certo foi os gestos. Eu testei os gestos com essa plaquinha, não funcionaram. E aí, como a gente está com o projeto aí no tempo limite, a gente decidiu não utilizar os gestos e fazer as configurações de outra forma. Finalmente terminamos o Fantasminha e o nosso vídeo hoje tem uma participação especial demais aqui. Ele que vai gravar o som pra gente do Fantasminha assustando, então a gente decidiu gravar com ele hoje, né? Chegou a grande hora de a gente ligar e testar o Fantasminha, né? Então vamos ver como ficou. Vou ligar ele aqui, ó. Ele tem um botãozinho aqui atrás, ele tem bateria. E aí quando a gente ativa aqui no botãozinho, ele liga. Aí ele pisca algumas vezes e aí ele começa a clonar a cor. Então é só você aproximar aqui a cor que você quer.
e aí ele pisca para confirmar que ele clonou aquela cor, tá? E a partir daí, o que ele vai fazer? Ó, ele vai desligar, vai terminar a inicialização dele e finalizar a inicialização. Assim que ele detectar um movimento, ele vai acionar a cor que você gravou e vai soltar o som que está gravado também. Quer ver? Vamos fazer o teste? Para a gente poder trocar o som, o que a gente tem que fazer? Ó, tem que desligar ele, tá? E aí ligar de novo e aí aproximar uma cor verde aqui, uma luz verde durante a inicialização. Ó. Aí agora, quando ficar verde, tá valendo. Quando ele fica verde é porque ele tá gravando o som já. Quando ele começa a piscar é que tá acabando o tempo. Quando ele pisca bem rápido é que tá bem no finalzinho, tá? Eu clonei aqui uma cor agora, ó. A partir de agora, quando ele detectar movimento, ele vai acender na cor que você clonou e vai reproduzir o som que você acabou de gravar. Tá, passa. Pera, amor, deixa eu... Seu e o meu. A mamãe. Vamos apagar a luz? Você quer apagar? Apaga a luz pra gente, então. Você gostou do fantasma? Você gostou do fantasma? Gostou? Tá aprovado? Mais um vídeo finalizado. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscreva aí no nosso canal, não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, não é isso? Isso mesmo. E é hora de dar Tchau. tchau! Vou Acho que dá pra aproveitar, né? Eu vou ver como que ficou. Tá? Deixa eu tirar pra você.